15% dos casais em idade reprodutiva vão enfrentar algum problema para engravidar. E metade das causas está relacionada ao fator masculino. Neste vídeo, nós vamos comentar a respeito da infertilidade na população masculina. Olá pessoal, meu nome é Felipe Vasconcelos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e clique no gostei. Isso me incentiva a gravar mais vídeos e isso também faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. A infertilidade é um problema muito frequente na população. Cerca de 15% dos casais vão enfrentar algum tipo de problema para engravidar. A gente fala que um casal tem infertilidade quando ele tenta relações ali 2 a 3 vezes por semana, num período de 1 ano e não consegue engravidar. Quando isso acontece, o ideal seria que esse casal procurasse ajuda, porque pode ter aí algum fator que está dificultando essa gravidez. Na maior parte das vezes, a mulher ela vai atrás ali para saber se existe algum problema que esteja dificultando a gravidez. O homem, por muitas vezes, acaba ficando em um segundo plano. Ele acha que a mulher deve iniciar ali a investigação e ele, por já liberar o esperma, ele acha que com ele está tudo bem. E na verdade não é assim. Eu queria comentar aqui com vocês sobre algumas causas de infertilidade que a gente tem na população masculina. A primeira causa que eu gostaria de comentar com vocês é a varicocele. A varicocele é uma dilatação das veias que drenam o sangue do testículo. Essas veias elas podem ficar dilatadas e aumentar a temperatura testicular. Além disso, elas podem dificultar a drenagem de alguns radicais livres e de algumas toxinas que são liberadas após o metabolismo celular. O espermatozoide é uma célula que tem poucos mecanismos de defesa. Então, quando ele é agredido, seja pelo aumento da temperatura ou seja por conta desses radicais livres, ele não consegue reparar esse dano. E esse espermatozoide defeituoso, ele vai ter menos chances de conseguir ali fertilizar o óvulo. Uma outra causa que eu gostaria de comentar com vocês é a vasectomia. Muitos homens, eles fazem a vasectomia e depois, passado um tempo, eles acabam desejando ter mais filhos. Seja porque ele se uniu a uma outra parceira ou seja porque ele realmente deseja ter mais filhos. Às vezes a condição de vida mudou, o planejamento que ele tinha mudou e ele deseja ter mais filhos. Então, quando o paciente faz a vasectomia, a gente tem duas opções de fazer com que esse paciente consiga ter filhos. Uma das opções é fazer a reversão de vasectomia, ou seja, a gente vai religar a estrutura que foi seccionada, que foi cortada durante o procedimento de vasectomia. É o ducto deferente, é a estrutura que leva ali o espermatozoide. A outra opção é fazer o PESA, que é um procedimento que é a punção do epidídimo. Essa estrutura, o epidídimo, é a estrutura que armazena ali os espermatozoides. Esse procedimento de PESA está muito relacionado com as técnicas de reprodução assistida. Né? Então, ou seja, a gente vai puncionar, vai coletar o espermatozoide e dentro do laboratório esse espermatozoide ele vai ser unido ali, vai ser colocado dentro do óvulo. São técnicas de fertilização ali in vitro, a ICSI, entre outras técnicas que nesse vídeo não vai caber muito a gente falar. Uma terceira causa que eu gostaria de comentar com vocês é o hipogonadismo. O hipogonadismo é a baixa produção de testosterona, ou a baixa quantidade de testosterona livre ali no sangue. Isso pode acontecer por muitas causas. Existe a falência testicular, ou seja, o testículo ele deixa de produzir a testosterona, e isso pode acontecer ali por volta dos 40, 50 anos de idade, ou associado a outras condições, como o uso de medicamentos ou a própria obesidade. A obesidade é um dos fatores do hipogonadismo. A gordura periférica, não é, ela contém ali uma enzima chamada aromatase, que vai converter a testosterona sanguínea em estrógeno. E isso faz com que as taxas de testosterona diminuam ali no sangue. A gente sabe que a testosterona é fundamental para a produção de espermatozoides. Então, se você tem uma baixa contagem ali, uma baixa quantidade de testosterona no sangue, provavelmente a sua qualidade seminal vai ser diminuída também. Uma outra causa que eu gostaria de comentar são as causas genéticas.
Existem algumas doenças genéticas, algumas alterações cromossômicas, que elas deixam poucos estigmas, ou seja, elas não aparentam muito. Você olha para o paciente e às vezes você não diz que ele tem nenhum problema da parte genética. Mas quando a gente vai fazer ali os exames, faz o espermograma, faz o exame que a gente conhece, o cariótipo, não é? Onde a gente vai contar ali os cromossomos e a gente vai identificar se existe alguma alteração, a gente descobre ali que ele tem uma alteração cromossômica e que isso pode justificar a infertilidade desse homem. Agora, por que é importante o homem procurar ajuda, procurar auxílio aí para identificar se ele tem algum problema ou não? Além da gente fazer o diagnóstico precoce, a gente evita muitos transtornos aí para o casal. A gente percebe na prática que muitos casais acabam brigando, acabam tendo discussões por conta da infertilidade, por conta da dificuldade de engravidar. Então, quando o homem ele se antecipa, quando ele procura ajuda médica, ele vai saber ali o que está acontecendo e se ele já pode tomar algumas medidas para poder melhorar essa situação e para poder aumentar as chances de gravidez. A mulher ela se sente amparada e ela se sente que o parceiro ali ele está junto com ela nesse processo de engravidar. Porque quando a gente pensa em gravidez, a gente precisa pensar que os dois, o casal, o homem e a mulher, eles têm ali o mesmo objetivo. A gente fala sempre do homem e a mulher, mas isso se transfere também para casais homoafetivos. É extremamente importante que as duas partes façam ali as avaliações necessárias. E o que o homem deve fazer ali quando ele tenta engravidar por 12 meses e ele não consegue? O ideal seria que você procurasse ajuda médica. Às vezes, muitas vezes ali pelo exame físico, a gente já consegue descobrir o que está acontecendo. Então a gente consegue, pelo exame, identificar se existem ali aqueles vasos tortuosos que sugiram a varicocele, a gente consegue identificar algumas alterações anatômicas que podem sugerir que você tenha ali algum problema para engravidar. E uma outra questão também é a questão do espermograma e dos exames de sangue, que a gente sempre pede numa avaliação aí para investigação de infertilidade. Muitas vezes, por meio do espermograma, a gente já identifica que tem algum problema e a gente já propõe o tratamento. Como tratamentos, assim, existem medidas que você já pode adotar desde já, que são medidas do estilo de vida, ou seja, orientações gerais que servem para todas as doenças e que também servem para a infertilidade. Então, alimentação adequada, beber bastante água, manter-se hidratado, atividade física, não é? Ou seja, tudo isso vai fazer com que o seu organismo funcione melhor e com isso a sua fertilidade também. A fertilidade nada mais é do que um significado da sua saúde no geral. Então, se a sua saúde vai bem, a sua fertilidade também vai bem. E a infertilidade, pessoal, é considerada uma doença. Quando a gente diagnostica e quando a gente trata, existem altas chances de você conseguir ali engravidar naturalmente ou com alguma técnica de reprodução assistida. O importante é fazer o diagnóstico precocemente e começar o tratamento, para que vocês consigam atingir o seu objetivo aí, que é a gestação. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, que tenha trazido informações úteis para vocês. Procurem o seu médico se você tem alguma queixa aí relacionada à infertilidade. Até o próximo vídeo.